Muito bem, a gente vai falar agora sobre trabalho infantil, então manda esse link, manda o link da nossa transmissão para os grupos da família, dos seus amigos também, porque é um assunto importante que todo mundo precisa ficar sabendo, porque é uma coisa presente no dia a dia, uma coisa que depende muito, que precisa muito da atenção de todos. Mas por que a gente vai abordar esse assunto? Porque foi algo que foi falado ontem na live semanal do presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a defender o trabalho infantil, coisa que já tinha feito antes, mas antes da gente falar um pouquinho mais a respeito, vamos ver o que foi que exatamente ele disse ontem na live semanal, que contou com a participação de uma youtuber mirim. Olha só. Eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais também. Começou cedo? Por quê? O que é? Eu e meus pais. Começou cedo? Como assim? Eu comecei com 6 anos. Ah, começou. Não, eu comecei a minha carreira de repórter com 6 anos. E meus pais, com 13 anos, eles começaram a trabalhar. Eu vi uma história aí, eu acho que não apurei se é verdadeira ainda, mas está muito na internet. Um garoto, deve ter uns 10 anos de idade, uns 9, né? Tinha uma caixinha de engraxate nas costas, sapato, tá? Eu já engraxei sapato, lá em Eldorado Paulista, a caixa era feita de caixa de maçãs argentinas, manzanas argentinas. E ele foi no relojoeiro para comprar por R$30 um presente para o pai. O relojoeiro deu o relógio para ele, devolveu o dinheiro para ele, e daí parece que alguém do Ministério Público do Trabalho notificou o dono da relojoaria, dizendo que estava fazendo apologia ao trabalho. A que ponto nós chegamos, né? Apologia ao trabalho. Deixa o moleque trabalhar, poxa. Eu trabalhei, eu falei que aprendi a dirigir com 12 anos de idade. Não foi que o cara foi na estrada me ensinar a dirigir, não, no trator, não. Eu arava, eu gradeava, junto com o seu Alcides. Eu botei no Facebook esse videozinho. Deixa o moleque quer trabalhar, trabalha. Hoje, se o moleque tá lá na Cracolândia, eu acho que ninguém faz nada com o moleque, né? Ninguém faz nada. Então, tá aí o que disse o presidente a respeito do trabalho infantil. Essa foi a segunda vez que ele defendeu publicamente o trabalho de menores. A primeira foi em agosto, durante um evento. Ele relembrou que aos 12 anos trabalhou num bar e disse bons tempos onde o menor podia trabalhar. Mas como você sabe, a lei aqui no Brasil proíbe o trabalho de crianças e adolescentes, tem uma determinada idade que eles podem trabalhar, mas existem algumas limitações, existem algumas orientações de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para falar sobre isso, para falar sobre o trabalho infantil, a gente convidou a procuradora do MPT, do Ministério Público do Trabalho, Virgínia Ferreira, que está aqui com a gente pelo Skype. Doutora Virgínia, boa noite, a senhora me ouve bem? Boa noite, eu ouço sim. Você também está me ouvindo? Ouço sim, tá, perfeitamente. Okay, né? Doutora, agora me diga, por favor, o que que... Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui nessa entrevista com vocês, para prestar uma questão de utilidade pública, né, vir esclarecer o que é o trabalho infantil, o equívoco, né, infelizmente, por parte do nosso presidente da República, que deveria estar imbuído, né, comprometido no cumprimento da Constituição Federal, né, e a Constituição Federal, que é a lei maior de nosso país, né, que foi fruto de muita discussão na sociedade, no Congresso, através de nossos representantes, né, os legisladores lá em Brasília. Essa Constituição está desde 1988, né, já tem mais de 30 anos, e ela prevê a proibição de trabalho infantil expressamente antes de 16 anos de idade. Existe a possibilidade dos adolescentes, a partir de 14 anos, trabalharem na condição de aprendiz, que é um trabalho protegido, né, onde o adolescente de 14 anos já poderá ter sua carteira de trabalho assinada, com todos os seus direitos garantidos, e ele vai estar aprendendo uma profissão, né, por isso que é contrato de aprendizagem. Ele vai estar trabalhando e estudando, aprendendo um ofício, né, seja no Sistema S, que a gente sabe que reconhecidamente os cursos são excelentes, né. Aí a questão é que na legislação maior do país é proibido o trabalho infantil. A criança só pode trabalhar depois de 16 anos, o adolescente, né, já não é nem criança é proibido. Muito questiona, e os artistas, né, mirins, né, por que estão nas novelas? Esses
são situações de trabalho, sim, mas essas são situações que necessitam de autorização judicial. Existe uma série de requisitos para que essas crianças possam trabalhar, serem acompanhadas psicologicamente, terem todo o apoio para que aquele trabalho não lhes seja prejudicial. A criança, ela tem que ser protegida. A Constituição não só proíbe o trabalho infantil, mas também ela, no artigo 227, a Constituição fala que a criança é prioridade absoluta, ela deve ser protegida por todos, pelo Estado, pela família, pela sociedade. Todos têm o dever de proteger suas crianças. As crianças têm que ter direito, está lá na Constituição, o direito à educação, ao lazer, à profissionalização, no caso do adolescente, né, através da aprendizagem, tem direito à saúde, com prioridade, todos os direitos da criança. Criança não tem direito a trabalhar. Quem deve trabalhar é o adulto. Doutora, nós estamos num país com uma taxa altíssima de desemprego de adultos. Então, por que empregar crianças? Doutora, eu acho que tem que se empregar os adultos, os jovens, na condição de aprendiz. O Estado de Alagoas está agora com a legislação avançadíssima, pioneira no país a respeito de aprendizagem. É uma lei agora publicada em agosto, que está exigindo que as empresas que recebem benefícios fiscais por parte do Estado de Alagoas, que esses benefícios chegam a ser uma redução de 92% do ICMS, essas empresas agora, para permanecerem com esse benefício, elas vão ter que cumprir a cota de aprendizagem. Existe uma cota para que as empresas, a partir de 7 empregados, elas devem contratar aprendizes de 5% a 15% do seu quadro. Então, assim, a criança não pode trabalhar, o adolescente pode trabalhar a partir dos 14. Então, vamos empregar nossos adolescentes, que eles têm direito a essa profissionalização a partir dos 14, já é uma idade que pega uma gama muito grande de adolescentes que hoje estão nas ruas, que hoje estão em atividades as mais diversas, né? E a gente tem que dar oportunidade a essas crianças, porque se não der, o que será, né, do nosso país? Doutora, em lugar nenhum desenvolvido do mundo, criança trabalha. Criança tem que ficar na escola, jornada integral de preferência, fazer atividades esportivas, de reforço, né? São atividades que engrandeçam, que acrescentem no desenvolvimento delas. E, doutora, tem um detalhe também importante. Tem um detalhe importante no estudo também, porque quando as pessoas geralmente falam em trabalho infantil, pensam no negócio, mas trabalhou no bar, trabalhou aqui, trabalhou ali, mas tem a questão também da insalubridade, porque a gente já tem vários casos de crianças trabalhando, como a senhora citou, ter corte de cana, tem casos, por exemplo, daqueles fornos que fazem carvão no interior, aqueles fornos ilegais, que tem crianças empregadas também, elas correndo perigo, né? Tem a questão que as crianças têm que estar na escola, mas também tem a questão que alguns desses trabalhos que elas são expostas oferecem risco real à saúde e também à vida delas, né? As crianças, elas ainda não estão formadas, né, até 18 anos de idade, ainda não existe uma formação completa do organismo da criança. Eles não têm visão periférica, eles são mais dispersos, eles não conseguem se concentrar nas atividades e terminam sendo mais suscetíveis a acidentes de trabalho. São 3 vezes mais suscetíveis a acidentes de trabalho do que um adulto. Criança, ela não tem a formação óssea completa ainda. Se ela carrega peso, ela vai ter mais probabilidade, né? Aliás, não é probabilidade, com certeza, uma criança que está exercendo uma atividade com sobrecarga de peso, ela certamente vai ter problema de coluna sério e vai terminar tendo uma vida útil no trabalho encurtada. E com 40 anos de idade, 50 anos de idade, a criança, o adulto, né, que começou a trabalhar muito cedo, ele já vai estar incapacitado para o trabalho. E vai ser um problema para o próprio governo, né, para a Previdência Social, que vai ter que arcar com esse trabalhador sem capacidade laborativa, né, tem toda uma consequência que a gente precisa saber, né, precisa ter essa noção dos prejuízos que o trabalho infantil causa. E uma coisa também que eu quero chamar a atenção, hoje a aposentadoria cada vez vai ser mais tardia, agora já passou para
62 anos, 65 anos, né? Imagina a pessoa começar a trabalhar na infância e passar 60 anos, 50, 60 anos de sua vida trabalhando. Né? O desgaste físico, desgaste emocional, assim, são muitas consequências nocivas. Daí que o Ministério Público do Trabalho, nós somos intransigentes, assim, nós não aceitamos de forma alguma o trabalho infantil. Nós queremos sempre alertados das suas consequências que prejudicam o desenvolvimento da criança, prejudicam, em última análise, o desenvolvimento do próprio país. Né? Porque um país de obra que não teve oportunidade de se preparar, né? A criança, quando começa a trabalhar, já risco de ser evadida da escola. Nós estamos num estado com um índice altíssimo de analfabetismo, né, os adolescentes se desinteressando pela escola, principalmente no nível médio, já começa a ter evasão. Isso é uma mão de obra desqualificada, vai para o mundo do trabalho, só que não vai ter oportunidade. Mas vai ter os piores empregos, né? Vai ser mais suscetível de ser regimentado para trabalho escravo, que ainda existe em nosso país, infelizmente. Nós realizamos operações de combate ao trabalho escravo em estados onde há mais dificuldade de acesso, né, no Pará, no Maranhão, e os alagoanos, eles são mão de obra escravizada, por incrível que pareça, um contingente enorme de trabalhadores que são resgatados nas operações de trabalho escravo, realizadas pelo Ministério da Economia, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, e as polícias federal ou policial federal rodoviário, muitos são oriundos do Nordeste, oriundos de Alagoas, são pessoas analfabetas, que não tiveram a possibilidade de estudar, começaram a trabalhar muito cedo, certo? A gente, assim, precisa ver que a educação é o caminho para o nosso país, é libertador, né? A pessoa com educação, com qualificação profissional, ela aumenta as possibilidades de inserção no mundo do trabalho, né, não se submete a qualquer trabalho e vai fazer um trabalho qualificado. Nós precisamos dessa mão de obra qualificada. Aqui no nosso estado, a gente agora está comemorando muito quem é dessa área de proteção à infância, essas legislações que foram aprovadas recentemente, essa do incentivo fiscal e outra também que todos os órgãos estaduais da administração direta, indireta e fundacional, quando eles forem contratar uma empresa para prestar serviço através de processo de licitação, essa empresa contratada vai ter que estar cumprindo com a cota também de aprendizagem. Aí isso a gente está na expectativa de que surjam quase 7 mil vagas de trabalho na condição de aprendiz. Isso é muito importante para o nosso estado, para o desenvolvimento, para que nossos adolescentes eles possam ter a oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho e atrair até novas empresas, né? Cheguem aqui, que uma empresa não vai se instalar aqui para trazer todos os trabalhadores de fora, porque não tem uma mão de obra qualificada. É verdade. Tem necessidade para desenvolver o nosso estado e o nosso país, a gente precisa qualificar, precisa de educação e precisa dar oportunidade para esses adolescentes estudarem e trabalharem na hora certa. Perfeito. Não se justifica, né? Uma criança trabalhar enquanto quantos adultos estão desempregados? É verdade. Não tem razão de ser. Doutora, é uma situação realmente complicada. Eu quero agradecer demais a sua entrevista aqui ao Factual, foi bem esclarecedora e é uma coisa que exige também a atenção de todo mundo, exige o cuidado de todo mundo, porque as crianças precisam desse cuidado, dessa atenção, dessa proteção para que possam se desenvolver e, como disse a doutora, virar mão de obra qualificada no futuro. Agora, estudar sem crianças, ter infância, para poder no futuro aí ajudar a mão de obra da economia do país. Doutora, eu poderia falar só mais uma coisinha. Não, pode ser. Existe um mito muito grande, muito sério, de que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, do que estar se drogando, né? A sociedade pensa muito isso, vê como uma alternativa à marginalidade. Então, a criança não vai para a marginalidade se trabalhar, né? Isso é um mito, assim, que precisa ser quebrado. A sociedade precisa entender que isso não é verdade.
Uma pesquisa feita no presídio de Carandiru mostrou que 90% dos presos em Carandiru trabalharam na infância. É o que acontece. Se trabalha na infância, chega num determinado momento, a pessoa está marginalizada, está fora do mercado de trabalho, e por conta disso termina sendo arregimentado pela droga, que dá uma renda mais fácil, entendeu? Assim, termina indo para a criminalidade já para poder consumir a droga, né? Porque a droga é um mal gigante, né, que nós temos, assim, há um problema sério. E é isso, quero deixar isso claro, que não irá impedir que a criança deixe de cair na marginalidade futuramente, o trabalho, não vai. Ela vai, pelo contrário, ela vai se tornar um adulto excluído e mais propenso a cair na marginalidade. Eita, meu pai. Certo? E obrigada, viu? Agradeço e estou à disposição. Sempre que quiserem, só me contactar, nossa assessoria de comunicação. E casos de denúncia de trabalho infantil podem ser feitos no Ministério Público do Trabalho também. Nós temos uma página na internet que é a MPT PRT 19, ou simplesmente Disque 100, que discando 100 nos casos de trabalho infantil, essas denúncias serão encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho. Perfeito, se você vê uma criança trabalhando numa borracharia, numa padaria, ou num sinal de trânsito, denuncie, busque informações a respeito daquela criança, para que a gente possa atender às necessidades daquela criança, dar os encaminhamentos em termos de inseri-las em programas sociais, chegar junto de sua família para ver qual é o problema, ver o que é que se pode, o que é que nós podemos ajudar para que aquela família proteja a sua criança, né? Há responsabilidade muito grande também da família, às vezes é a própria família que explora, muitas vezes é a própria família que explora, mas essa família não tem direito de explorar os seus filhos, e quem tem a obrigação de sustentar os filhos são os pais. Não os filhos sustentarem os pais. Não se pode inverter essa posição aí de responsabilidade. Exatamente. Muito obrigado, doutora, e a gente se encontra na próxima oportunidade aqui no Factual. Boa noite.